Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. Nós acabamos de ouvir um evangelho, essa pesca milagrosa porque nós nos encontramos com duas equipes, ou se quiserem duas empresas de pesca. Uma era de Simão e a outra era dos filhos de Zebedeu. Eles eram sócios, trabalhavam juntos, mas cada um tinha a sua própria barca, seu próprio trabalho. E eles viviam disto, portanto, eles eram espertíssimos em pesca. E a pesca obedece a certas regras. Todo pescador sabe disso. Todos nós que, por mínimo que lidemos com a natureza, sabemos que a natureza tem os seus ritmos, a natureza tem os seus jeitos, a natureza tem os seus momentos. E há dia para peixe e há dia que não é para peixe. E, portanto, aliás, até existe uma expressão, o mar hoje não está para peixe. Porque há certas circunstâncias em que, neste dia, a natureza está de uma forma que não daria peixe. E eles, como bons pescadores, sabiam que os esforços humanos não adiantavam nessas circunstâncias. E que, segundo os critérios humanos, segundo as regras da natureza, não era para ter resultado nenhum. E é por isso que todos eles ficam espantados. Porque o resultado não é um resultado humano. O resultado foi dado por Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo empenhou a palavra dele: joguem a rede. E ele queria, como tantas outras vezes ao longo do Evangelho, ele ratificava o ensinamento dele, ele ratificava a palavra dele, ele ratificava tudo que ele trazia com manifestações sobrenaturais. É por isso que São João, no Evangelho de Deus, o chama de sinais. Sinais por quê? Porque os milagres que ele realizava serviam para ratificar a autoridade divina com a qual ele falava. E por isso os milagres dele eram sintomas, eram provas da autenticidade de tudo que ele dizia. Mas a liturgia de hoje, com este fato, nos introduz num tema, porque se é verdade que os esforços humanos naquele dia não deveriam produzir nada, como também não tinham produzido a noite inteira, e se não produz à noite, com muito menos razão, vai produzir no dia seguinte. Mas produziu porque nosso Senhor Jesus Cristo deu a ordem, porque nosso Senhor Jesus Cristo empenhou a palavra dele, porque nosso Senhor Jesus Cristo depois opera o milagre de se lançarem tantos peixes dentro das redes, que não apenas deu pesca num dia que não era para dar, é que a pesca que deu não tinha proporção com nenhuma pesca que eles tivessem feito. Se é verdade que tudo isso é obra de Deus, nada teria acontecido se na hora em que nosso Senhor mandou São Pedro avançar para águas mais profundas, ele tivesse dito: Senhor, passei a noite inteira, não pesquei nada, estou cansado, vou ficar hoje em casa. Não teria acontecido nada. E este tema nos introduz justamente no cerne da liturgia de hoje. Há uma regra posta por Deus na criação, uma regra que nós vemos o próprio Deus respeitando nesta criação que Ele mesmo fez, e que é a regra da complementariedade. Deus quer que todos os seres sejam complementares entre si. Nós vemos isso nos mínimos âmbitos da criação. Nós vemos isso, por exemplo, na polinização. Se não fossem as abelhas coletarem pólen aqui, lá e acolá, as plantas não teriam forma de se multiplicar. Mas nós vemos que isto acontece. Nós poderíamos pegar os vários planos da criação, mostrando como isso se estabelece, mas na própria realização do plano de Deus, e isto é o que é extraordinário, na realização do plano de Deus, Deus quer precisar das suas criaturas para completar, que coisa impressionante, a própria obra de Deus.
Como se Deus não fosse omnipotente, como se Deus não fosse todo-poderoso, como se Deus não pudesse realizar tudo por si. Ele pode. Mas por uma regra de estética, por uma regra de sapiencialidade, por uma regra de beleza do universo, Deus quer precisar ou quer associar a si outros seres que completem a obra dele. E nós vemos isto na encarnação. Deus, para realizar a maior obra de todas, que foi o fato de seu Filho primogênito, segunda pessoa da Santíssima Trindade, adquirir uma natureza humana para operar de dentro dela todas as maravilhas que nós temos no Evangelho, e depois o papel de nosso Jesus Cristo na criação como mediador, como rei, como senhor, enfim, como juiz. Tudo isto precisou da colaboração de uma alma que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ele quis precisar do sim de Nossa Senhora. Ele quis que Nossa Senhora se associasse assim ao plano dele. Como se não bastasse a própria encarnação, a redenção. E na redenção é verdade que Nossa Senhora é associada como corredentora da obra da salvação, portanto da redenção, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo ao pé da cruz, mas não é só ela, porque diz São Paulo que ele procura completar em si o que falta aos sofrimentos da paixão de Cristo. E isto é universalmente aplicado pela tradição da Igreja ao conjunto dos batizados. De alguma forma, maior ou menor, todos os batizados participam desse grande resgate da humanidade, desta redenção da humanidade, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, através dos seus próprios sofrimentos, associando seus sofrimentos aos sofrimentos infinitos, de valor incomensurável, incalculável, de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Não é só isto, é também a obra da evangelização. Nosso Senhor Jesus Cristo, é verdade, passou 3 anos passando por Israel inteiro, e não apenas por aquelas partes de Israel, por aqueles judeus que eram fiéis, mas também foram procurar, em muitas ocasiões, inclusive as áreas dos pagãos. Isto significa que nosso Senhor Jesus Cristo passou a vida inteira dele, fazendo o bem, ensinando, evangelizando. Está bem, mas esta obra só se estende ao mundo inteiro através dos apóstolos que começam a viajar. Deus quis precisar do auxílio dos apóstolos. E assim, nós poderíamos ir passar por outros âmbitos. Vejam, por exemplo, na própria criação. A obra criadora de Deus não está concluída. Em que sentido não está concluída? Cada vez que uma nova criança é concebida, Deus, para essa concepção, cria do nada uma nova alma. Portanto, até o fim do mundo, Deus estará multiplicando a criação. E estará multiplicando porque os homens continuarão sucedendo-se uns aos outros, perpetuando a humanidade até o fim do mundo. A cada instante, a cada momento, estão sendo criadas por Deus almas em quantidade. São aspectos de Deus que se vão multiplicando na criação, por cada homem, na sua unicidade, ele representa um aspecto único de Deus que mais ninguém vai representar em toda a terra. Por isso é tão grave matar uma pessoa. O homicídio é tão grave por quê? Porque arranca uma vida. Sim, é verdade. Mas por que essa vida é tão preciosa? Porque é um aspecto único de Deus. É um plano que Deus tem em relação a essa pessoa. E quando eu tomo a iniciativa de matá-la, eu estou truncando um plano de Deus. Eu estou atingindo, portanto, a glória de Deus. Agora, isto é verdade, mas acontece que Deus não cria as almas sozinhas. Deus não cria um reservatório de almas. Ele, para isso, precisa dos pais. Portanto, até nesse aspecto, Deus associa a si, associa ao poder criador dele, os pais. E, portanto, vejam quanto Deus se utiliza de nós, se utiliza dos homens constantemente para realizar o plano dele. Plano dele que a gente
acabo de dizer que existe um plano sobre cada homem, mas estes planozinhos, esses planos pequenos, esses planos individuais, vão se organizando em conjuntos, que são os planos que Deus tem em relação às cidades ou em relação às nações. E tudo isso se encaixa num imenso plano que abarca o universo inteiro, abarca a história inteira, desde a criação até o fim do mundo. Este plano enorme, este plano gigantesco, este plano belíssimo, nós somos chamados a participar deste plano em grau maior ou menor, cada um no seu lugar, realizando aquilo para o qual Deus o chamou. E é nisto que nós podemos ver. Deus quer completar em nós a sua obra. Deus quer completar em nós o seu plano, mas Ele precisa da nossa colaboração. E esse é o papel da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, é dizer este sim a Deus, colaborar com Deus, aceitar de que Deus cumpra o seu plano em nós. E aí começam os problemas. Porque assim como nós somos chamados a colaborar com Deus, nós somos também aqueles que podemos colocar obstáculos à realização do plano de Deus. Como? A liturgia de hoje nos dá 3 exemplos. Na primeira leitura nós temos Isaías, na segunda leitura nós temos São Paulo, na terceira leitura, o Evangelho, nós temos São Pedro. Nesses 3 casos nós podemos identificar 3 obstáculos que o demônio quer nos sugerir para impedir ou para dificultar a realização do plano de Deus. São 3 exemplos de santos, portanto, 3 exemplos de combate ao demônio, de combate ao mal, de combate aos obstáculos. Embora, no caso de São Paulo, nós vemos que houve uma época em que ele colocou obstáculo à realização do plano de Deus, mas depois ele se converte e dá num grande apóstolo. No caso dele, nós vemos que um dos obstáculos para a realização do plano de Deus é julgar-nos grandes. Julgar, em que sentido nós nos julgamos grandes? Que nós nos bastamos a nós mesmos e que nós conseguimos cumprir em nós mesmos, na satisfação dos nossos egoísmos, dos nossos desejos, das nossas fobias, nós temos ali o cumprimento de tudo o que nós podemos querer. Desde que eu tenha, para uns será o dinheiro, para outros será o poder, para outros será o bem-estar, para outros será o gozo das coisas materiais, para outros será a gula, para outros será a bebedeira, para outros será o que ele quer, para outros será simplesmente viver sozinho, tranquilo, sem amolações. Então, seja qual for o nosso desejo, e aí a gente diz, olha, neste desejo, neste egoísmo, eu me sacio inteiro e não preciso de mais nada. Por isso eu me acho grande. Eu me acho grande, por mais que eu seja o mais pequeno dos homens, por mais que eu seja na menor das cidades da terra, por mais que eu seja, não importa, eu me julgo grande a partir do momento em que o meu egoísmo toma a totalidade do meu ser. Ali eu me basto e ali tudo é suficiente para mim. É uma forma também ser grande, procurar a grandeza fora dos caminhos de Deus. E é o que São Paulo, antes da sua conversão, queria. Ele queria ser o grande perseguidor dos cristãos, porque ele julgava que nosso Senhor Jesus Cristo estava em contradição com tudo quanto o povo judeu esperava, e ele então procurava realizar-se, realizar os seus sonhos, sendo o grande homem que ia viajar por Israel inteiro, prendendo os cristãos e fazendo isto, fazendo aquilo, quando de repente nosso Senhor Jesus Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. E ali o que acontece? Quando ele cai do cavalo, ele que do alto do cavalo dominava tudo, quando ele cai do cavalo, ele sobretudo cai em si mesmo. E se põe de frente a seu verdadeiro tamanho, ou seja, a sua pequenez. E quando ele se dá conta que ele não é nada, aí então ele abre os olhos, vê uma grande luz e diz: Senhor, que quereis que eu faça? Senhor, que quereis que eu faça?
quer dizer, Senhor, eu reconheço que eu não existo para mim mesmo. Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Senhor, eu reconheço que eu fui criado para vós. Senhor, eu reconheço que eu fui feito para servir. Senhor, eu reconheço que eu fui feito para obedecer ao vosso plano, aos vossos desígnios. Senhor, eu fui feito para ouvir a vossa voz. Falai, porque agora obedecerei. É a grande conversão do grande São Paulo. A partir desse momento ele se torna grande. Por isso, antes ele seria o pequeno Saulo. Depois ele será o grande Paulo. Segundo aspecto, nós encontramos em São Pedro. São Pedro não tem nenhuma dificuldade em reconhecer que essa pesca não tem nada que ver, que nunca existiu nada igual, e ele está inteiramente, entrega inteiramente os pontos. Mas então a tentação é de ser jogado pelo lado oposto. Senhor, afastai-vos de mim, porque sou pecador. Reconhece que ele é pecador. Ótimo, excelente. Mas então a tentação para este será diferente. Senhor, eu sou tão pequeno que eu nem devo aparecer na vossa frente. Senhor, se eu vos encontro, melhor vos afasteis, porque eu sou pequeno demais. Na realidade, a atitude deveria ser diferente. Senhor, aproximai-vos de mim, porque sou pecador. Senhor, vinde até mim e curai-me, porque sou pecador. Senhor, amparai a minha pequenez, porque sou pecador. Senhor, fazei de mim alguma coisa para a vossa glória, porque eu sou nada, mas eu sei que quereis utilizar-vos de mim para alguma coisa. Estou aqui, Senhor, utilizai-me. Mas, sobretudo, Senhor, tomai-me, curai-me, elevai-me, santificai-me. Fazei que eu deixe de ser pecador para ser um servidor vosso. E isto é a atitude que, aos poucos, no convívio com nosso Senhor Jesus Cristo, São Pedro aprenderá a fazer e será chefe da igreja, cabeça da igreja. Porque nosso Senhor Jesus Cristo decide fazer dele pescador de homens. Aí nos aponta inclusive para outra coisa, que é quando Deus nos chama para algo e nós aceitamos e nós seguimos o caminho de Deus, Deus sempre faz de nós algo muito maior do que nós podemos imaginar de dentro da nossa mente humana. E o terceiro exemplo nós temos na primeira leitura através do profeta Isaías. O profeta Isaías, um grande homem, um grande santo, um homem profeta, como poucos há. Inclusive a palavra dele é um santo tão grande que a palavra dele integra o conjunto da palavra revelada. A revelação pública são aquelas páginas que são o fundamento da nossa salvação e são apresentadas pela igreja ao longo dos séculos em todas as missas. A palavra de Isaías é introduzida como esta palavra de Deus. Este grande homem, entretanto, passa por um grande sofrimento. Para chegar ali onde ele tem de chegar, para que a voz dele chegue a todas as nações, que é o que Deus vai chamá-lo a realizar, ele precisa antes ser purificado com a brasa que sai do braseiro do altar. E um anjo retira uma brasa do altar e coloca nos lábios. Já imaginaram o que é chupar uma brasa? Já imaginaram o que é pegar uma brasa e colocar? Evidentemente, não terá acontecido isto fisicamente. É uma visão que ele tem, é uma realidade mística. Mas atenção, as realidades místicas são inteiramente verdadeiras. Só que elas não ocorrem no âmbito dos nossos sentidos, ocorrem num âmbito espiritual muito mais valioso, muito mais profundo, muito mais real do que o próprio mundo que nós vemos. E, portanto, há uma purificação da alma que é incomparavelmente mais do que tirar a sujeira de um troço de pele. E então, ele passa por essa purificação. Purificado, ele pode realizar sua missão. Mas a purificação exigiu dele o sofrimento. E aqui está outro ponto para a nossa meditação. Porque muitas vezes sempre, de vez em sempre, Deus toca a nossa porta com sofrimentos. Todos nós passamos por sofrimentos. Não quero ser indiscreto e não vou perguntar aqui quem está sofrendo. Aliás,
todo mundo fosse inteiramente sincero consigo mesmo, todo mundo levantaria a mão. Porque todos nós passamos por sofrimentos. Uns e outros, e os mais novos, e os mais velhos, e os sacerdotes, e os leigos, e os religiosos. Todo mundo passa por sofrimento. Não há ninguém que não passe por sofrimento. O sofrimento, na realidade, e isso dizem os santos, é Deus batendo à nossa porta. Deus quer entrar, mas para entrar, a porta é o sofrimento. A porta é abrir. Abrir a porta é aceitar o sofrimento que entra. Deus se nos apresenta a nós com sua cruz. Deus se nos apresenta a nós com sua coroa de espinhos. Deus se apresenta a nós, nosso Jesus Cristo se apresenta a nós com as chagas. E nós devemos aceitar esse sofrimento. Mas aí então estão alguns obstáculos na liturgia de hoje que se nos apresentam como aqueles elementos que por onde nós podemos fazer com que Deus não possa cumprir o seu plano em nós. Deus vai cumprir o seu plano na história. Ele quer saber se eu estou disposto a colaborar, se eu estou disposto a participar, para poder também participar do prêmio. Para participar do prêmio, eu preciso participar da luta. Para participar da luta, eu preciso participar do sofrimento. E na medida em que eu aceite, eu cumpro. Na medida em que eu cumpro, eu realizo. Na medida em que eu realizo, eu sou premiado. Na medida em que eu cumpro e que eu realizo, eu estou salvado. Por isso é que o Salmo nos insiste tanto, na sua parte última, completar em mim a obra começada. A primeira coisa é a compreensão da minha deficiência, da minha contingência, da necessidade que eu tenho de Deus para ajudar-me, para dar-me forças. Porque é verdade que Deus quer precisar de mim, mas se Deus quer precisar de mim, com muito mais razão ainda, eu absolutamente preciso de Deus. Preciso da força de Deus, preciso da graça de Deus para ter a força de alma, a força de vontade, determinação, compenetração, para poder afastar de mim os obstáculos que a nossa liturgia nos apresenta e para poder cumprir o plano de Deus. Mas sem a ajuda de Deus eu não posso. Por isso a minha oração no Salmo, completar em mim a obra começada. Eu vos peço, eu vos suplico, eu vos rogo, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Deus, pelas suas mãos, começou a obra dele nas almas de cada um de nós através do batismo. Esta obra é começada pelos cimentos, depois se levantam as colunas, depois vêm as paredes, depois vem o teto, depois vem a decoração, as janelas. O prédio está concluído quando a minha santidade está atingida. Enquanto isso eu sou um prédio em construção. Essa construção começou em todos nós que somos batizados. Esta construção começou. Nós devemos suplicar a Deus que nos dê a graça para completar esta construção em nós. E para isso, que nos dê a força de primeiro reconhecer as nossas contingências. Reconhecer que nós não somos grandes. Não ter medo desta pequenez que nós temos, mas recorrer a Ele pedindo a ajuda e a sustentação. Em terceiro lugar, quando Ele bate à nossa porta, aceitar o sofrimento. Deixá-lo construir-nos. E aí sim, nós teremos a possibilidade de cumprir o plano de Deus. Nós nos assustaremos se, tendo sido fiéis a Deus a vida inteira, morrendo, passamos para a eternidade e ouvimos as palavras dele. Vinde a mim, benditos, e ouvirmos essa palavra dirigida a nós, pessoalmente, nós então nos assustaremos, porque nós não temos a menor ideia da generosidade, da dadivosidade, da desproporção do prêmio que Deus tem reservado aos seus. Por isso ele diz: agradeço o vosso amor, vossa verdade, o Salmo, porque fizestes muito mais que prometestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.